MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Já trabalhava no Banco BPI há uns aninhos, já tenho 19 anos de banco. Vim para cá em 2000, em janeiro de 2000, portanto estou a fazer 3 anos que estou cá. Já trabalhava na área comercial, tinha trabalhado primeiro na área de empresas, nos centros de empresas, e depois na área dos balcões, onde já tinha sido responsável de várias áreas, com bastante imigração. E por isso o banco entendeu que era bom que eu viesse para cá e, portanto, vim dar o meu contributo aqui em França, especialmente nesta comunidade. O Banco BPI instalou-se em França em 1970, portanto já com 42 anos, como escritório de representação. Era do Banco Borges Irmão, um dos bancos que deu origem ao Banco BPI, e de 1970 a 1974 exerceu a atividade como escritório de representação. Depois, a partir de 1974, passou ao estatuto de sucursal e, portanto, como sucursal passou a ser o Banco Borges Irmão na altura, registado aqui em França e a ter uma atividade bancária normal, como qualquer banco pode ter em França. E, portanto, a partir daí abrimos as agências, abrimos as primeiras 5 agências, uma no centro de Paris e as outras 4 nos arredores, em Champigny, Drancy, Boulogne e Saint-Germain-en-Laye, julgo que foi. E, portanto, abrimos essas primeiras 4 agências, começámos a desenvolver a nossa atividade, fomos crescendo e, neste momento, temos 11 agências na região de Paris. O banco também, já desde essa altura, desde os anos 60, já vinha a ter alguma atividade na província e também em Paris, através de colaboradores que vinham de Portugal para acompanhar a nossa imigração, para recolher as remessas que eles queriam enviar para Portugal, abrir contas e transferir dinheiro. Essa atividade continua sempre, seja antes de ter o escritório de representação, seja durante o escritório de representação ou mesmo depois, já como sucursal. Neste momento ainda mantemos colaboradores e bastantes, seja na província, seja também no escritório de Lyon, aquilo que nós chamamos de um escritório de Lyon, que é um balcão especial, que não tem contas abertas, mas que faz fundamentalmente esse apoio à atividade que desenvolvemos em Portugal. E, portanto, mantemos esta atividade em França, sempre em estreita relação com Portugal. Continua a ser a mesma atividade, ou seja, a missão da sucursal, quando foi criada, foi precisamente de apoiar os imigrantes no envio de dinheiro e na relação com o banco em Portugal, ou seja, todos os clientes que eram clientes do banco em Portugal terem maneiras de enviar dinheiro e fazer as suas remessas, e também prestar serviços bancários aqui em França. E hoje continua a ser 99% da nossa atividade. Pontualmente abrimos uma exceção e trabalhamos com alguma entidade local, mas genericamente, e é essa a nossa missão, e a nossa missão é trabalhar com a comunidade portuguesa e lusófona, seja dos países africanos de língua portuguesa, seja do Brasil, que trabalhamos também com clientes brasileiros, com cabo-verdianos, com angolanos, moçambicanos, de todos os países que se exprimem em português, que é a nossa grande vantagem, digamos assim, face à concorrência francesa, que nós exprimimos em português e temos a cultura portuguesa. E é isso que nos diferencia e é por aí que nós queremos ser diferenciados. E, portanto, trabalhamos só e tendencialmente só com a comunidade lusófona. Eu julgo que sabe sempre bem quando nós gostamos de Portugal e a nossa comunidade é muito orgulhosa de ser portuguesa, não é? E, portanto, eu acho que sabe muito bem a todos falar português e sentir-se em casa, e sentir que as referências são as mesmas, que conhecemos a região, conhecemos a geografia, conhecemos as festas, conhecemos a cultura e nós procuramos muito valorizar isso. É um dos aspectos importantes. E depois, mesmo na atividade comercial, não é exatamente igual trabalhar numa casa comercial em França para franceses ou trabalhar numa casa para portugueses.
A maneira de relacionar, a maneira de fazer negócios é diferente. E nós estamos a fazer negócios, não é? O banco é uma casa de negócios e a maneira de fazer negócios à portuguesa, entre aspas, é uma coisa que os clientes valorizam muito. E, portanto, nós procuramos manter essa raiz cultural. Era muito mais difícil, não só pela linguagem, mas também porque vivíamos outros tempos. E estamos a falar de tempos em que não havia telemóveis, não havia internet, não havia nada de comunicações como existe hoje. Não havia uma coisa que os bancários conhecem muito, que é o SWIFT. Não existia, ou seja, é um sistema de comunicações que surge nos anos 80. E, portanto, que permite comunicar entre bancos. E permite fazer as transferências. Foi a primeira forma, digamos assim, de transferências que existiu de forma automatizada ou informatizada. Antes disso era o Telex, eram os bancos correspondentes, com quem trabalhamos, se for o caso, e, portanto, um cliente que queria enviar dinheiro para Portugal não era todo evidente. Ou seja, não havia meios para o fazer que não contactando com um banco, e se fosse contactar com um banco francês e explicar se queria transferir dinheiro para Portugal, era capaz de esperar 2, 3 meses. E através do banco BPI consegue fazer isso hoje, de um dia para o outro, mas na altura conseguia fazer com uma rapidez completamente diferente e com uma segurança completamente diferente. E não podemos esquecer que a maioria das pessoas que imigram, especialmente numa primeira fase, imigram por condições económicas e para ajudar a família. E, portanto, precisam de enviar dinheiro para Portugal. E não é, hoje vemos muito várias casas de envio de dinheiro, na altura não era assim. E, portanto, o nosso papel era muito, um papel até social. Claro que havia sempre negócio por trás e nós escondemos que o nosso objetivo era sempre o negócio, mas havia um serviço que se prestava às pessoas, que era um serviço fundamental, que era conseguir enviar o dinheiro para Portugal. Hoje é a mesma coisa, ou seja, hoje também a nova imigração procura muitas vezes suprir necessidades económicas que tem em Portugal, seja ajudar a família, seja pagar os créditos que tem em Portugal, seja outras atividades, e nós cá estamos para fazer esse serviço com gosto, porque também é negócio, naturalmente. Eu julgo que a crise tem dois aspectos. Primeiro são as pessoas que chegam. E, portanto, neste momento chega muita gente e há muita gente que se dirige a nós, ainda bem. É sinal que reconhecem o banco em Portugal e que têm a facilidade em encontrar o banco aqui e, portanto, fazer a sua atividade bancária connosco. Isso é positivo. E depois há um outro aspecto da crise que julgo que está a afetar muito a população em França, é que, apesar de não haver uma crise como existe uma crise em Portugal, as pessoas estão a antecipar. E, normalmente, antecipando, poupam mais. E isso é um fenómeno que nós estamos a sentir muito, é que as pessoas estão a poupar muito mais e isso leva a que haja muito mais transferências de dinheiro para Portugal. Não somos só nós a sentir, o Banco BPI, o Banco de Portugal reflete esses números e todos os outros bancos vão manifestando aqui e ali que o volume de remessas enviadas para Portugal são superiores. Seja da nova imigração, seja da imigração menos nova, mas que também gosta de poupar e que gosta de poupar em Portugal, através da sua relação cultural que tem com o país e, portanto, vê-se um acréscimo significativo do volume de remessas. Nós não nos podemos queixar nesse aspecto e, portanto, acho que é bastante positivo. Nas contas em França ou nas contas em Portugal. E, portanto, os clientes tanto gostam de ter o dinheiro cá como de ter o dinheiro em Portugal. Isso é uma liberdade que cada comunidade europeia, até já antes já havia, porque Portugal e França já têm acordos de transferência desde os anos 70 e, portanto, já nessa altura havia essa sensação e, portanto, os clientes tanto gostam de poupar cá como gostam de poupar lá. E, portanto, nós sentimos isso dos dois lados. Como temos agências, temos contas abertas e os clientes têm o dinheiro poupado cá e também poupado lá. É verdade que na poupança aqui em França, cada vez mais está a privilegiar os produtos regulamentados pelo Estado, seja o Livret A, seja o LDD. São dois produtos que são da preferência da nossa comunidade, como são da preferência da comunidade francesa, não é? Não podemos esquecer que quase 95% da população francesa tem um Livret A ou um LDD, não é? O Livret A é um produto que é mais ou menos conhecido, é uma conta caderneta em que se pode poupar e que tem uma remuneração fixada pelo Estado e que pode ser alterada 2 vezes por ano. Neste momento é de 2,25. Essa remuneração é isenta de impostos e, portanto, a grande alteração que houve este ano foi um aumento de 25% do seu plafond, que cresceu e que se prevê que no próximo ano possa vir a crescer outra vez. Relativamente à remuneração, apesar das quebras na inflação, ela tem-se mantido estável e, portanto, tem-se mantido a 2,25, o que é bastante interessante. O LDD é o famoso Código, que mudou de nome, que todos os imigrantes de primeira geração conheceram o Código. O LDD é o Livret de Développement Durable,
Portanto, é uma conta de poupança também e que é utilizado no investimento pelo Estado de apoio a investimentos empresariais, e que também tem a mesma taxa de remuneração do Livret A e tem as características todas similares ao Livret A. Aqui a alteração de 2012 foi a duplicação do plafond, ou seja, se tinha um plafond de 6.000 euros por cada pessoa contribuinte, neste momento passou a ter 12. E, portanto, houve aqui um grande crescimento de plafond. Havia muitos clientes que já tinham esgotado esse plafond e não podiam poupar mais, e este ano puderam poupar mais. E, portanto, nós estamos com taxas de crescimento anormais, muito anormais nesses dois produtos. São duas formas de poupança que os nossos clientes privilegiam porque têm uma remuneração bastante interessante, de 2,25, e que está isento de impostos para o Estado. E, portanto, permite ter uma poupança bastante interessante. Nós até comunicámos sobre isso e falámos de que um casal que tem 2 filhos pode colocar 100.500 euros num produto, em produtos desta natureza. E, portanto, é um montante que já não é tão pequeno como isso. Para a poupança que os clientes gostam de ter aqui em França e que está disponível todos os dias, ou seja, não tem prazos de desmobilização, pede-se e tem-se o dinheiro na conta, é uma poupança muito interessante, com uma remuneração muito atrativa. A economia tem-nos mostrado que isto evolui por ciclos e, portanto, se estamos numa fase menos boa, é natural que venha uma fase melhor a seguir e, portanto, nós todos acreditamos nisso. Felizmente, os ritmos de todas as economias não estão a passar da mesma forma, não é? Nota-se que em Portugal as coisas estão difíceis, mas estão a equilibrar em termos financeiros. Aqui em França nota-se também alguma retração da atividade, especialmente na atividade da construção, que nos diz muito, especialmente à comunidade portuguesa, mas continua a haver muitas oportunidades e muitas oportunidades de ganhar dinheiro, e nós, infelizmente, temos sempre um lado saudosista de dizer sempre no ano passado é que foi bom e para o ano vai ser muito difícil. É normal, estamos em final de ano, é normal que as pessoas pensem assim, mas eu acredito que 2013 não há de ser muito pior do que 2012 e que há oportunidades para ganhar dinheiro e, portanto, as pessoas têm que procurar essas oportunidades, têm que se organizar, têm que trabalhar, e isso a nossa comunidade tem feito muito bem e tem sabido aproveitar muito bem essas oportunidades. E o mercado só na região de Paris continua a precisar de habitação. É verdade que agora quebra um bocadinho o preço, mas continua a haver procura e, portanto, havendo procura, de certeza que há negócio. Pode não se ganhar o mesmo que se ganhava anteriormente, mas ganha-se sempre e, portanto, isso acho que é positivo. Acho que a esperança tem que haver sempre, não é? Porque senão não vale a pena trabalhar e lutar, e nós temos que fazer sempre por isso, não é? E nós temos que olhar cada um per si o que é que pode fazer melhor e onde é que pode fazer a sua atividade melhor para ganhar mais qualquer coisa, não é? E se todos fizermos isso e todos fizermos esse esforço, de certeza que as coisas melhoram. Naturalmente que as dificuldades que vêm de fora ou que não são da nossa natureza, que não dependem só de nós não podemos controlar, mas temos que olhar naquilo que nós podemos fazer por nós e aquilo que nós podemos fazer por nós para melhorar a nossa situação. E cada um há de encontrar, de certeza, um caminho e há de encontrar uma solução para ter um dia melhor e um 2013 melhor que 2012. Não podemos ficar a pensar, bom, tudo vai ser mau, tudo vai ser negativo e ficar à espera que fique negativo, porque isso vai ficar mesmo, se não fizermos nada por isso. Agora, temos todos que lutar para isso. Eu sei que nem sempre é fácil, sei que nem depende só de nós, mas temos que lutar e temos que acreditar e temos que ter sempre a esperança. Isso é sempre o primeiro motivo para andar para a frente. Eu julgo que a atividade do banco aqui vai evoluir e vai evoluir bem, como a nossa comunidade evolui bem, ou seja, a nossa comunidade é um exemplo muito bom do que é a capacidade de transformar dificuldades em coisas boas, e nós temos conseguido fazer isso ao longo dos últimos 500 anos, talvez, ou mais, e portanto a imigração sempre foi uma atividade que, mal ou bem, soubemos fazer bem. Porquê? Porque temos uma grande capacidade de adaptação. Os portugueses têm, por tradição, uma grande capacidade de adaptação e conseguem adaptar-se aos ambientes menos fáceis, que para quem vive em Portugal e de repente passar para um país que tem uma temperatura muito mais fria, que não tem o sol durante o inverno todo e que a cultura é bastante mais fechada do que é a cultura portuguesa, e se adapta e se consegue vencer, mesmo sem saber falar a língua, e consegue encontrar soluções e consegue ser respeitado como a comunidade portuguesa é respeitada em França ou noutros países. Eu acho que temos que ter muita esperança e que podemos confiar muito no desenvolvimento futuro, e acho que a nossa comunidade é um excelente exemplo do que pode ser a nova França, e onde nós estamos integrados e perfeitamente integrados, e onde vamos dando o nosso contributo, e com isso também
ajudando o nosso país, porque sem dúvida que neste momento cabe a nós, comunidade que vive fora, ajudar um pouco o nosso país, e estamos a fazê-lo através do envio das remessas, seja pelos investimentos, seja pelas compras de habitação, que está a ocorrer muito frequentemente, seja por outros investimentos. E, portanto, a nossa relação cultural com o nosso país, que nunca voltar costas, é uma coisa muito positiva, e eu acho que nós podemos aproveitar muito, seja cá, seja lá.